Os laços de amizade entre os enfermos e o pessoal dos serviços hospitalares haviam se estreitado muito. Particularmente cada grupo com seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Seja bem-vindo ao canal Além da Escuridão, para iluminar sua consciência. Bem lembrado, Ivone. E o assistente que mais nos acompanhava era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, espírito de altas qualidades intelectuais. Juntamente com seu pai, Carlos de Canalejas e Joel Still, mereciam de nossa enfermaria o maior respeito. No entanto, Roberto não era uma entidade tão evoluída, embora houvesse adquirido grandes valores morais em suas existências terrestres. Certa manhã, sob a brisa suave do jardim central, Camilo e Romeu caminhavam a sós. Nobre alma possui o Dr. Roberto, mas não sabia que era um espírito tão sofrido. Tive uma longa e agradável conversa com o pai dele, o Dr. Carlos. Ele afirmou que o filho é um espírito em marcha sincera rumo ao progresso, mas que ainda deve ultrapassar muitos obstáculos. É verdade que Roberto desencarnou há quase um século, Romeu? Mais precisamente há 80 anos, Sr. Camilo. Veio para o estágio de além-túmulo após uma existência muito cruel, na qual a dor da traição conjugal despedaçou seu coração. Então é isso. Às vezes percebo em seu olhar uma profunda melancolia. Agora compreendo a razão. Seu lar foi destruído pela traição da esposa, a quem amava com toda a dedicação. Como se não bastasse, viu a filha morrer aos 7 anos de idade, vítima da tristeza causada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada do pai. Que tragédia, meu Deus. Roberto foi, antes de tudo, um médico muito devotado. Tanto que contraiu tuberculose durante as pesquisas que fazia junto aos enfermos. Mesmo assim, a sociedade o condenou, sofreu humilhações e constrangimentos pela diferença de idade entre ele e a esposa. O destino fez apaixonar-se pela encantadora Leila, filha do nosso estimado chefe da vigilância. Do conde Ramiro de Guzmán? Sim, Camilo. Correspondido com entusiasmo pela menina que tinha somente 15 primaveras, acabou casando-se com ela, mesmo contra a vontade do pai. Ramiro conhecia bem a personalidade da filha e, desde o início, não previa um final feliz para aquela união. Mas o que levou a moça a se envolver com um homem mais velho? Seria por dinheiro? Eu diria que foi o impulso volúvel das paixões juvenis. Dinheiro, não creio. Convém esclarecer aos amigos que, ao fim do século XVII, Roberto teve uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida em 1680. Por essa razão, no século XX, ainda sofria consequências do ato que cometera. Como prova contundente da lei de causa e efeito, o seu drama conjugal, vivido na primeira metade do século XIX, nada mais foi do que a provação à qual não quis se submeter, entregando-se ao suicídio no século XVII. Fiquei tão impressionado com a história que resolvi conversar pessoalmente com o Dr. Roberto, ciente de que era um espírito receptivo, disposto a usar o próprio exemplo para ajudar ao próximo. Esse nobre amigo aparecia no além-túmulo exatamente como viveu fisicamente na última existência. Estatura média, barba negra e cerrada, acompanhada de bigodes bem tratados, cabeleira volumosa, pele muito branca, olhos negros grandes, pensativos, lembrando ciganos, e mãos longas de pianista. Encontrei-me então com o bondoso médico em companhia de outros enfermos, durante uma caminhada noturna entre as tristes alamedas do parque. As histórias de minhas vidas, caros amigos, não são secretas neste instituto. Pelo contrário,
Servem de aprendizado e estímulo não só a mim, mas a todos, para enfrentarmos o futuro. Jamais se esqueçam de que o suicida deve reparar a fraqueza, curando-se do desânimo com testemunhos decisivos de força. Que assim seja, Dr. Roberto. Aliás, tenho reparado em quantas coisas temos em comum. Mesmo não sendo compatriota, conheceu e amou Portugal, tendo lá vivido os últimos meses de sua vida. É verdade, Camilo. Recebi como último descanso para o corpo carnal a nobre argila portuguesa. Além de médico, também era artista de grande talento, cultivando sempre as belas letras e a música. Ora, assim como nós, também é um intelectual. Só faltava ter nascido em nossa heróica pátria. Belarmino era um dos que mais se empolgavam com o novo amigo, pois pretendia descobrir em Roberto novas afinidades. Na manhã seguinte, ambos conversavam no corredor da enfermaria. Como bem sabe, tive a infelicidade de ensinar doutrinas materialistas quando encarnado. Não foi o único, professor. Muitos dos que estão aqui também renegaram a ideia do Ser Supremo. Repeliram a luz cristã, dominados pela ciência. Esta filosofia, sem que me desse conta, deixava-me totalmente desamparado perante os desgostos que vivia. Se tivesse noção da misericórdia divina, não teria arruinado a própria moral pelas vias do suicídio. Só o fato de ter consciência disso, meu amigo, já o coloca em grande vantagem. Não podemos desmerecer os maiores pensadores dos temas materialistas ou da ciência psíquica, mas o fato é que todos, ao desencarnar, acabam repensando suas ideologias. É o que mais desejo, Dr. Roberto. Pretendo ser um professor em constante reeducação, pronto a reaprender, renovar conhecimentos sobre a decadência das minhas antigas convicções. E, quem sabe, passar adiante o pouco que aprendi. A receita é simples, meu caro. Aprender para ensinar e ensinar para aprender. Sou obrigado a confessar, Ivone, que muitas vezes eu ria disfarçadamente ao presenciar esses diálogos. Não havia como não notar a insignificância de Belarmino, que se considerava tão iluminado na Terra, na presença de um simples doutor de uma colônia de suicidas. Francamente... Camilo. Certa manhã, a sós no jardim, Camilo não conteve o impulso de abordar o dedicado Dr. Roberto. Meu caro senhor doutor, venho refletindo profundamente sobre os pequenos relatos de sua vida que teve a generosidade de confiar-me. Fico muito grato em saber disso, meu amigo. Como sabe, fui romancista na Terra e, escrevendo, procurei estampar em minhas humildes produções um caráter moral. Deixei na Terra uma volumosa obra, se não em qualidade, pois hoje reconheço minha inferioridade intelectual, ao menos em quantidade. Confesso que não tive a honra de ler seus romances, mas não tenho dúvidas quanto à qualidade, companheiro. Pois confesso também que eu raramente inventava os meus romances. Mas como? Desculpe-me, eu não compreendo. Qual foi o seu método, então? Minhas obras foram em boa parte resultado do que eu observava na vida real. Eu só fazia alguns retoques sentimentais, enfeitava a dura realidade e assim cativava rapidamente os editores e leitores. Afinal, dependia deles para encher o meu bolso. Como pode notar, essa não é qualidade muito recomendável para um escritor. Não se menospreze. O senhor utilizava a realidade para dar asas à imaginação. Quer maior fonte de inspiração para um escritor que as fantásticas histórias da vida real? Quem sabe então, senhor doutor, se me fornecesse algumas informações sobre o seu impressionante drama pessoal, eu poderia talvez visitar a Terra e, através de um médium, narrar aos homens a história de sua vida, juntamente com as doutrinas que começo a aprender. Sim, é louvável para um espírito esse trabalho, justamente por se tratar de um dos gêneros mais difíceis de realizar. Talvez pudesse transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as novidades que encontrei aqui, misturando a ficção à realidade dos espíritos. Afinal, eles também não foram homens? Também não sofreram?
Não amaram, lutaram e morreram como toda a humanidade? Certamente, Sr. Camilo. Certamente. Além disso, os nossos mestres têm afirmado ser muito gratificante para um espírito desejoso de progredir relatar aos homens as experiências da espiritualidade. Eu percebo seu entusiasmo, mas convém esclarecer a verdade, meu amigo. É mais fácil invadir um antro de obsessores nas mais violentas camadas da Terra e conseguir detê-los ou convencer um espírito do mal a uma reencarnação reparatória do que vencer os perigosos mistérios da mente mediúnica. Mesmo se for por uma causa nobre, ou seja, transmitir a luz da vivência espiritual? Infelizmente, não existem muitos médiums dispostos a executar essa tarefa tão delicada. Quando surge um ou outro mais hábil, além de desconhecer a moral cristã, apoia-se no comodismo, indispõe-se às disciplinas exigidas para seu próprio bem. Entrega-se à dúvida e à vaidade de se achar iluminado, predestinado. De modo geral, consideram-se indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, anulando completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. É impressionante. Como podem desprezar tamanho dom ou utilizá-lo só para benefício próprio? Por isso, preferimos as almas simples, os humildes e pequeninos. No entanto, por não disporem de grande riqueza intelectual, exigem de nossa parte muita perseverança. Precisamos nos dedicar profundamente para revelar alguma coisa aos homens por intermédio de sua mediunidade. Ao mesmo tempo, na enfermaria, estavam Belarmino, Mário e João. O nobre professor de idiomas olhava ansiosamente pela janela. Mas o que eles tanto conversam? Eu não faço a menor ideia. Por que não pergunta ao Camilo quando ele voltar? Ora, e eu sou lá de ficar bisbilhotando a vida alheia? Certamente o Dr. Roberto está narrando novos fatos marcantes de suas existências. E enquanto isso, eu aqui sem saber de nada. Ah, o que foi que disse, professor? Nada, Sr. Mário, nada. Sob o tímido sol daquela manhã, minha conversa com o Dr. Roberto prosseguia. Minha vida, prezado amigo, ou melhor, minhas vidas através das migrações terrenas, caso fossem relatadas aos seus leitores, iriam oferecer-lhes proveitosas lições. Na verdade, a vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre repleta de passagens esclarecedoras e romances irresistíveis, porque reflete a luta da humanidade contra si própria, através de longa jornada em busca da redenção. Pois então me autoriza a relatá-las? Poderá acolher suas informações aqui mesmo, pois na intimidade deste asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos. Ótimo, doutor. Mas, primeiramente, eu gostaria de narrar as suas experiências. Bom, eu devo adverti-lo mais uma vez de que as mais decepcionantes dificuldades irão contra os seus desejos, meu irmão. Lembre-se de que todos os obstáculos surgem diante de um suicida, pois se colocou em situação anormal, que afetou tanto a sua mente quanto o seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, seu amor ao trabalho poderão operar milagres. Eu estou certo de que seus futuros mestres e guias vão orientá-lo a respeito. Tem razão. Mal tenho noção das dificuldades que ainda irei atravessar. Mas é preciso começar, seja como for. E que tal se começássemos agora? Eu teria enorme satisfação em ajudá-lo, meu amigo. Reconheço-o sinceramente intencionado e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde a vergonha que o homem conserva de revelar aos amigos as desgraças que o angustiam. Infelizmente, porém... De volta à enfermaria... Estamos aqui há 3 anos e só hoje Belarmino ficou na janela por mais de 1 minuto. Ainda apreciando a bela paisagem nevada, caro professor? Nem tão bela quanto o perfil do porto, nem tão nevada quanto os inesquecíveis Alpes suíços. Ou será que, além do magnífico cenário, o espetáculo que tanto admira também conta com grandes atores? Atores do também inesquecível cinema mudo, onde se pode vê-los, mas não se pode ouvi-los. Está bem, eu admito.
Estou mesmo curioso sobre o conteúdo daquela conversa sem fim entre Camilo e o Dr. Roberto. Tenha paciência, professor. Quem sabe nossa próxima disciplina será leitura labial. João, poupe-me dos seus gracejos. Deixe-me em paz. No jardim, o diálogo que tanto despertava a curiosidade de Belarmino continuava. Não sinto em mim o despreendimento necessário para reviver o drama que ainda me tortura. Medir o passado, cujas cinzas ainda estão aquecidas pelo fogo de um amor inesquecível, repleto de saudades e mágoas. Tirar da mente a imagem idolatrada daquela mentirosa a quem não consegui jamais desprezar. Vê-la ressurgir de minhas lembranças, tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, unida a mim pelo matrimônio. Reviver as horas felizes do convívio conjugal quando as imaginava eternas. Recordar as juras de amor, sem perceber que eram enganosas, fictícias. Não. Será demais para mim. Será sofrer pela segunda vez a aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser deseja vê-la arrependida dessa desonra. A vergonha que a jogou no abismo mais repugnante para um espírito feminino. O adultério. Não posso, Camilo. Não posso. Esforce-se, doutor. A sua narrativa é magnífica. Muitos se interessarão por ela. Amo Leila e este sentimento permanecerá comigo pela eternidade. Este amor tem me acompanhado há muitos séculos. E não descansarei enquanto não a tiver novamente ao meu lado. O que mais desejo é vê-la perdoada das ofensas dirigidas a mim, a si mesma, à lei divina e a nossos filhos. Ela há de resgatar as qualidades de esposa e mãe pelas duras reparações a que se submeteu, levada pelo remorso. O intenso diálogo chamava também a atenção do nobre Dr. Carlos de Canalejas, pai de Roberto. Ele observava tudo no gabinete do irmão Teócrito. Esse Camilo é mesmo especial, meu caro Teócrito. Conseguir de meu filho declarações tão profundas sobre o passado não é tarefa das mais fáceis. Roberto também é especial, meu irmão. Por isso são espíritos que tanto se completam. Sentem-se à vontade para expor um ao outro suas inseguranças, embora Camilo ainda cultive uma certa arrogância no coração. Noto que Camilo está bem intencionado. Talvez a velha vaidade do romancista do Porto ainda resista, mas a verdade é que Roberto está conseguindo se abrir, falar de si mesmo, purificar a alma através do desabafo, o que certamente fará muito bem ao seu progresso. O bondoso doutor fez uma pausa, na qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração. Logo depois disse-me: Se eu pudesse, Camilo, evitaria as dores da penitência para minha pobre Leila, chamando-a para perto de mim e apagando as manchas do seu erro com um beijo do perdão. Contudo, ela não quer aceitar nada de mim antes de resgatar a própria dívida, por meio de uma dolorosa reencarnação. Só assim, ela diz, será digna do meu amor e do perdão de Deus. Prossiga, senhor doutor. Chego até a imaginar a melhor forma de narrar tudo isso aos meus leitores. Bem que eu quis me aproximar dela, aliviar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, confortando-a. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-me, porque, se ela percebe a minha presença, apavora-se e tenta fugir envergonhada. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento, mas com cuidado, para que não me note, pois ficaria desorientada. Impressionante. Convenço-me cada vez mais, Dr. Roberto. Estou convencido de quanto os meus leitores apreciariam se eu lhes narrasse esses comoventes episódios. Pedirei ao pai de Leila que leve ao seu conhecimento o drama que tanto o atrai, meu caro escritor lusitano. Quem sabe,
O trabalho é o elemento primordial do progresso e a boa intenção que inspira o trabalhador sincero sempre obterá licença divina para suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán, quem diria? Espírito tão discreto e elevado. Jamais poderia imaginar que tivesse sofrido tanto com a filha adulta, problemática. Sofreu e continua a sofrer, meu amigo. Mas acredito que Ramiro encontra-se à altura de fazer esse trabalho. É um espírito forte, experiente e que sabe dominar as emoções, possuindo a disciplina mental bastante evoluída. Mas ele estará disponível? Poderá mesmo me ajudar nesse trabalho? Poderá e desejará fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a lutar pela reeducação moral da juventude feminina na Terra. Uma missão que pretende levar adiante em memória de sua infeliz filha, tão amada por seu coração paterno, mas que tantos desgostos lhe causou. Eu conversarei com ele a respeito. Muito obrigado pela atenção, senhor doutor. Estarei sempre à disposição, meu caro Camilo. Até breve. Desculpe-me, doutor Roberto, só mais uma rápida pergunta, caso não esteja apressado. A pressa é um vício que não deve existir por aqui, senhor Camilo. Perdoe-me o incômodo, mas minha curiosidade de romancista está me torturando. Sua esposa, a formosa Leila, onde se encontra atualmente? Na enfermaria, Belarmino, cada vez mais curioso, tenta convencer os companheiros. Vamos! Também temos o direito de participar daquela aula até agora particular. Está muito frio lá fora. O sol desse lugar não aquece nem a ele próprio. Eu concordo com Belarmino. Devemos descer ao jardim e descobrir o que estão escondendo de nós. E então, meu caro Mário Sobral, vai ficar aqui sozinho com seus fantasmas? Está bem. Mas a minha garganta não gosta do frio. Se o vento estiver muito forte, eu volto. Enquanto Belarmino e seus acompanhantes saíam pelo portão lateral, Camilo e o Dr. Roberto entravam na enfermaria vazia sem serem notados. O prestativo médico concentrou-se profundamente, como se enviasse mensagem telepática a seus superiores. Em seguida, aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou-o para a superfície terrestre e esperou alguns segundos. Deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não seremos indiscretos em procurar vê-la neste momento. E assim foi. Aos poucos, a imagem de uma criança destacava-se da penumbra de um humilde aposento. Uma menina, aparentando 5 anos de idade, com feições amarguradas, distraía-se com seus míseros brinquedos de criança pobre. Roberto, então, contemplou-a tristemente. Aí está Leila, Camilo, reencarnada no Brasil, onde percorrerá seu doloroso calvário de provações. Desamparada pela ausência daqueles que tanto a amavam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre no redemoinho do passado. O seu nome agora é outro. Chamam-lhe Maria, o nome venerável de nossa guardiã. Para o mundo terrestre será uma criança linda e graciosa, inocente como os anjos do céu. Perante a própria consciência e o julgamento da lei sagrada que infringiu, porém, é grande infratora que cumprirá merecida pena. É adúltera, a mentirosa, a infiel e suicida, pois Leila também suicidou-se, renegando pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever pela nociva atração das paixões inferiores. Meu Deus, quanta tristeza envolve essa pobre criatura. Prometo dedicar inúmeras preces à pequena Maria. Camilo, glória a Deus e à boa vontade divina que encobre dos encarnados o acompanhamento sinistro dos erros passados.
O que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse concedida a recordação de suas existências anteriores? Se todos os homens conhecessem o passado espiritual uns dos outros? Sim. A menina acabava de pressentir Roberto, vendo-o, como se estivesse refletido em suas ondas telepáticas e chorando assustada, correu para os braços da mãe. É sempre assim. Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Bom dia, Camilo. Que Deus o acompanhe. Roberto retirou-se cabisbaixo. Depois disso, Camilo nunca mais voltou a falar-lhe sobre o assunto. Sozinho na enfermaria, pensou consigo mesmo. O que será que a misericórdia divina reserva para mim? Talvez não seja impossível eu escrever como antes. Afinal, não possuo agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e compreenderem? Sim, eu melhorei muitíssimo, graças ao Hospital Maria de Nazaré. Meu espírito está, mais do que nunca, fortalecido pela esperança. Na mesma tarde, Camilo iniciou os rascunhos. Escreveu as primeiras linhas das humildes páginas que tive a honra de psicografar e que estão agora chegando até você. Prepare o seu coração, pois ainda há muita história a ser contada. Não perca os próximos capítulos de Memórias de um Suicida.